Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa análise técnica semanal, no período que se estendeu de segunda-feira, 16, a sexta-feira, dia 20 de março. Vamos analisar o IBOV e mais os 9 ativos que compõem a nossa carteira Provenço 2020. Mas antes disso, eu gostaria de te fazer um convite. O nosso canal Sucesso e Finanças foi construído nos últimos meses a partir de alguns conceitos básicos das finanças pessoais. Temos lá alguns vídeos iniciais sobre dívidas, sobre controle de fluxo de caixa, receitas e despesas e sobre os investimentos, sobretudo começando por renda fixa e depois análise fundamentalista, análise técnica de ativos para você operar ações e derivativos. E você ter uma ideia, estamos ainda num processo continuado, revisando alguns conceitos para que nós possamos progredir dia após dia, tá bom? Então visita o nosso canal, lá tem alguns vídeos muito interessantes que eu te aconselho aí, compartilhe com seus familiares e amigos, tá bom? Então vamos começar aqui pela análise semanal do IBOV. O IBOV, nessa semana, deixa aqui uma barra bem ampla, tá? Deixa aqui uma barra bem ampla. É uma barra que deixa aqui, perde a mínima e fecha abaixo da mínima da semana passada. E o principal aqui é o seguinte, é que nessa semana passada nós observamos uma força compradora importante que trouxe os preços após o teste do suporte 69 mil de volta até 82 mil pontos, com um recuo aí, um repique aí de 21%. Nessa semana, a nossa barra abre ali no fechamento, promove uma queda de 25% até um teste quase dos 60 mil pontos, ali 61.500, e depois temos novamente força compradora, fazendo os preços fecharem por volta de 67 mil pontos. Abaixo, portanto, do suporte de 69 mil e abaixo, portanto, da mínima da semana passada. O que isso significa? O IBOV demonstra força vendedora, embora o candle dessa semana não tenha fechado na mínima, demonstra que os vendedores tiveram mais força, mais ímpeto, mais ação e venceram o candle dessa semana, levando os preços a fecharem abaixo da mínima da semana passada. Essa é uma mensagem de continuidade, tá? Quando nós entramos aqui no gráfico diário, podemos entender melhor como isso se deu. A semana se encerrou aqui na sexta-feira, temos quinta, quarta, terça e segunda-feira. A barra de segunda-feira sai aqui praticamente do fechamento da barra de sexta-feira passada, empurra os preços ao suporte de 69 mil pontos, há uma tentativa de reação, de repique, e em seguida força vendedora novamente, levando os preços para baixo do suporte de 69 mil pontos. A partir de então, observamos aqui uma tentativa de repique. Essa barra de quinta-feira, uma barra interessante, vou até dar um zoom nessa barra aqui. Ela abre nessa posição, na mínima de quinta-feira, de quarta-feira. Ela leva os preços até os 61.500 pontos, tá bom? E aqui entra uma força compradora significativa. Vamos olhar nos 60 mil pontos. E faz essa barra virar para positiva, chegando até a voltar a violar, a beliscar os 69 mil pontos. Fecha um pouquinho abaixo. Muita gente montou posição compradora nessa barra aqui, tá? E melhor, essa barra chega a ser acionada na sexta-feira, dando indícios de que iria anular a barra de quarta-feira na superação de 74.500 pontos. Eu cheguei a fazer alguns posts no Instagram, mas alertando aos compradores para que fizessem ajustes de stop para se prevenir de quedas e consequentemente, de perdas, que na minha visão eram mais prováveis naquele momento. E então o mercado reage
com a força vendedora, superando, né, os compradores e trazendo os preços praticamente para o fechamento da quinta-feira. Tá? Essa barra de sexta deixa conotações baixistas, tá? Não consegue fechar abaixo da mínima de quinta-feira, então é uma barra de dúvida. Um volume financeiro abaixo da média e menor que o volume de alta da quinta-feira. Então, a barra de respiro, né? Toda vez que nós temos uma expansão dos mercados, é comum termos alguma acomodação, alguma acumulação naqueles patamares. Mas é uma mensagem dos vendedores que não estão dispostos a deixar essa barra de quarta-feira nos 75 mil pontos ser anulada, tá bom? Quando olhamos aqui nos 60 minutos, percebemos, né, tentativas repetidas de formação de altas. Mas, como vocês podem ver, o canal é baixista, tá bom? É um canal baixista, tá certo? Que se desenvolveu no Ibov até o final da tarde de sexta-feira. Tá? E o final do pregão, né, deixa aqui uma barra, né, que traz os preços para baixo, dando sinais de mais quedas. Tá certo? Vamos para a Vivid. Esse ativo está surpreendente. Quando nós analisamos o ativo no longo prazo, nós vemos uma tendência altista de longo prazo, né? Aqui um gráfico semanal, uma tendência altista que se desenvolve lá de trás, de antes de 2005. Tá? E ele vem aqui tocando várias vezes aqui nessa região de LTA, elevando os preços para cima. Aqui eu tinha inclusive previsto, né, que com a queda do mercado, Vivid fizesse realizações mais fortes, vindo buscar pelo menos 32,8 de retração. Mas não, Vivid não fez nada disso, tá? O que Vivid fez foi se manter ao longo de toda essa crise, né, dentro do canalzinho de alta menor, de curto prazo, terciário, inclusive rompendo, né, ou violando o topo histórico, chegando a superar o topo histórico, né, ou a sua marcação máxima anterior em 10%. Porém, final da semana, entra uma força vendedora, trazendo os preços de volta para junto do suporte. Aqui está marcado o ponto, antes da crise, em que nós tínhamos interesse em comprar Vivid. Né? Depois que o Ibov virou, né, demonstrou força vendedora muito forte, aí nós desistimos das compras até que o mercado se estabilize. Quando entramos aqui no diário, Vivid demonstra, né, uma grande indefinição. Né? Toca na LTA, toca na LTB, na linha de retorno do canal de alta e vai fazendo movimentos sucessivos, né? Num dia abre gap de alta, no outro gap de baixa, né? Faz uma barra de grande amplitude, uma barra de alta chegando a variação de 17% e uma barra de baixa de máxima mínima com 17%. Ou seja, muito perigoso operar esse ativo, não se sabe onde colocar stop, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Vivid, tô fora. Até porque está muito caro, né? Todo o mercado realiza e Vivid se mantém lá na faixa dos 50 a 60 reais. VEG3, um ativo excelente, um ativo muito forte. Né? Nós tínhamos marcado aqui no semanal, né, a faixa de preço que nos interessava, compras em VEG3. VEG3 chega a marcar uma barra, né, que desenvolve uma queda de 30% e depois marca um repique, né, trazendo os preços para o fechamento em 32,28, demonstrando uma queda somente de 7%, enquanto todo o mercado, né,
perde mínimas, VEG 3 deixa um martelo significativo com volumes expressivos acima da média, acima dos volumes anteriores, né, no suporte, que era a nossa faixa de interesse de compra, né? E se nós fôssemos fazer uma extensão de Fibonacci aqui, né, nós teríamos como marcar uma faixa de interesse de compra entre os 50% e 60%, exatamente ali naquela zona de interesse de compra. Mas Sérgio, você vai comprar VEG agora? Não, não vou comprar VEG agora. E se superar esse martelo, né, ou esse doji, eu falei, não vou entrar também. Tá? Eu não tenho apetite para uma volatilidade de 40% em uma semana. Simplesmente porque eu não posso suportar esse risco. Se eu fizer uma compra no acionamento dessa barra, eu tenho que colocar o meu stop aqui embaixo, né? 30%, 27%, 28% de tolerância. Isso para o upside, né? De 38%, 40%. Para mim não compensa. Eu espero o preço de VEG voltar para esses patamares, né? Congestionar, né? Fazer uma acumulação aqui nessa região, tá? Desses fundos de topos anteriores. Aí depois sim montar um zigue-zague ascendente, tá? Aí eu vou ter interesse em VEG. Observe também Ambev. Ambev foi lá, buscou um suporte em R$10. Né? Nós tínhamos marcado isso aqui anteriormente, porque inclusive assinalamos, né, que a Ambev tinha cumprido essa figura de triângulo, né? A figura de triângulo prevê a projeção de toda essa extensão de queda, primeira extensão de queda, após a perda da mínima. E ela foi lá, né? Você observa que quando bateu 10,63, nós tivemos o alvo atingido em Ambev 3. A partir de então, desenvolve um movimento altista de repique, que pode se observar melhor no diário. Porém, quando a gente olha no diário, a gente observa esse repique ainda congestionado, né? Temos uma barra baixista, uma barra altista, na sequência abre com gap de baixa e faz um movimento de repique, fechando nas mesmas cotações, né? Ou seja, está tentando repicar, mas sempre com barras de volume na média, ou um pouquinho abaixo da média, e sempre de forma inconsistente, tá? Deixando gaps para todos os lados e não dando continuidade em nenhum movimento. Estou fora. É verdade? Até imagino que nessa semana que entra, a Ambev vai acionar esse doji perdendo a mínima e dando origem a um movimento de queda que venha a perder o suporte em 10,50, tá? Provavelmente até alongando essas perdas numa projeção, tá? Para algo em torno de 8,30, 8,75, como tínhamos marcado anteriormente. Vale 3. Esse ativo é um ativo dos que tem maior peso na composição do índice Bovespa e demonstrou ao longo dessa semana muita volatilidade. Provavelmente foi a volatilidade ocorrida em Vale que provocou toda essa volatilidade no nosso índice Bovespa. Quem opera mini índice teve aí momentos de grande volatilidade e muito difícil de operar. Vamos ver o que significa essa barra aqui em Vale 3. Tínhamos esse suporte de uma congestão no semanal, congestão que se estendia aqui da faixa dos R$ 39,90, R$ 40 até, né, os R$ 57. E essa congestão se desenvolveu várias vezes, topos e fundos, até que nessa semana há uma violação da congestão, trazendo os preços até os R$ 32, né, com a perda de praticamente 25%. E depois, na semana seguinte, abre em gap de alta,
leva os preços de volta para dentro da congestão, nos R$ 43, e volta a perder tudo. Quando a gente olha no diário, observa que o movimento é similar ao movimento de Ambev. Um movimento muito bagunçado, muito inconsistente, gap para todos os lados, pavio para todo lado, pavio para baixo, pavio para cima, doji, ou seja, não dá para a gente estabelecer, até em função da volatilidade, da amplitude dos gaps, parâmetros de stop para operar nem na compra nem na venda desse ativo. Estou de fora. Tá bom? B3SA3 deixa um gap importante. Vou dar um zoom aqui para vermos melhor. Deixa um gap importante na abertura dessa semana. Havia fechado o B3 aqui em R$ 41, abre em 33. 8% de queda, R$ 8,00, equivalente a 17% de queda no gap. Há uma tentativa de fechar o gap, que falha após essa alta e depois fecha abaixo da abertura, deixando a skin top em fundo, que se perdida a sua mínima, vai levar os preços mais para baixo, tá bom? Essa é a minha expectativa para a semana que vem, até porque estamos na cara da LTA. Eu marquei aqui essas retrações, tá? E suportes perdidos. O 32,8% de recuo em relação à máxima e mínima histórica em B3SA3 vai estar em R$ 16. Está muito longe de chegar lá ainda. Antes disso, tem esses fundos muito importantes em R$ 18 a serem testados e perdidos, se for o caso. No diário, né, B3SA3 desenvolve um movimento similar ao que nós vimos em Ambev e em Vale. Né? Muitos gaps e muito pavio para todos os lados. Não tem como operar esse ativo aí também de forma swing trade ou position. Por enquanto estamos de fora. Carrefour deixa uma barra inquestionável de alta, porém muito difícil de operar. Nessa semana, Carrefour chega a testar a mínima da semana anterior, né? Carrefour abre nessa posição e faz um teste na mínima com a perda de 4%. Na sequência faz o repique, avança para dentro da barra da semana anterior, supera e fecha acima da máxima da semana passada. O que quer dizer isso? Uma barra expressiva, um volume financeiro sensacional, né? Talvez um dos maiores volumes financeiros que esse ativo já demonstrou, exceto o ocorrido nesse dia, tá? Então, nos chama a confiar nesse sinal. Porém, o risco a ser assumido é muito alto. Quem quiser operar essa barra, precisa colocar a entrada na superação da máxima e aceitar um risco de 30%. Para mim é inviável. Se for operar pelo diário, aí a situação fica um pouco mais complicada, né? Essa barra que deixa no topo aqui é uma barra de indecisão, volume muito grande, demonstra volatilidade. Essa barra chegou a fazer esse movimento aqui de queda, 11%, 11,5%, quase 12% de queda, e fecha praticamente na abertura. Chegou a fazer uma alta de 5%, mas fecha na linha de retorno do canal de baixa, respeitando o canal de baixa. Quer dizer que não conseguiu romper essas máximas anteriores e fechar acima. Quer dizer que não conseguiu quebrar ainda esse canal de baixa, que no início foi entendido até aqui mais ou menos como uma correção, né? Mas a partir do momento que perde a mínima, aí perde a conotação de correção e aí entra num movimento de indefinição, zigue-zagues ascendentes, tendência de baixa. Nesse momento faz topos e fundos alternados, hora mais baixo, hora mais alto, então tendência indefinida, não dá para operar, tá bom? Lojas Renner é outro ativo que deixa um sinal de reação compradora, chega a perder em relação ao fechamento da semana anterior, né? Chega a perder
43% e fecha com a perda de 26%. É um movimento baixista importante, né? Porém, ao final do movimento da semana, deixa uma reação compradora também importante. Quando olhamos no diário, percebemos melhor, né, que após fazer essa barra, com um recuo de 23%, fecha com 7% de queda apenas. Abre em gap de baixa, respeita o fundo anterior e fecha acima, né, da barra do martelo, o que dá um sinal comprador aqui, né? E a partir de então, né, trabalha dentro do corpo dessa barra. Não temos como definir. Quando olhamos aqui o IFR, percebemos que está em 32, ou seja, não está nem sobrevendido nem sobrecomprado. Tudo pode acontecer pelo IFR. Na banda de Bollinger, né, o preço tinha fechado fora da banda e agora essa barra trouxe os preços para dentro da banda. Até podemos entender, imaginar que haverá alguma congestão aqui nessa faixa para que a média de 9 se aproxime e a partir de então tenhamos novas quedas. É o que eu imagino para esse ativo. Não quero comprar. Tá bom? Sula 11, movimento parecido, né? Sula 11 é um ativo que tem demonstrado quedas expressivas, né? A partir do fechamento da semana passada chega a perder 40%, mas há um repique fechando com a perda de 21%. Quando olhamos na barra, no gráfico diário, percebemos aqui um movimento semelhante ao movimento observado em lojas Renner, né? Fechou fora, né? Deixa um martelo, há um teste da mínima, mas não perde a mínima, fecha acima da máxima da barra anterior, e só que dessa vez deixa um enforcado. Seria melhor se fosse vermelho, mas ainda que verde, esse enforcado vem testar próximo à média de 9 e deixa a força vendedora no final do pregão. Então, se violada ou perdida essa mínima, vai dar um sinal vendedor para teste das mínimas anteriores, provavelmente projetando uns 20% de queda nessa semana. É um ativo interessante para quem operar vendido. Tem que deixar um stop de 10%. Tem que ver se você consegue, com o seu operacional, trabalhar esse stop. Use Minas. O ativo atinge e mantém em torno dos 4,30. O nosso ponto de retorno de 50% na histórica, entre a máxima e a mínima desse ativo, está em 3,48, que também coincide com uma região de fundos anteriores e de topos anteriores. Observe aqui, ó. Era uma região em que havia uma congestão, né, um topo anterior, há um rompimento, depois vem ser testado como suporte, a partir de então não volta mais e se mantém acima da média de 200. Agora perde a média de 200, o ativo demonstra que após perder a média de 200, demonstra aqui uma barra de queda importante, né? Chega aqui a perder 31% e fecha com uma queda apenas de 4%. Na semana seguinte, abre em gap e perde mais 25%, só que dessa vez fecha a próxima mínima com a queda de mais 21% após a abertura, ou seja, 33% em relação ao fechamento da semana anterior. Esse ativo é o que está dando melhores descontos. Ele está mais fraco, mas ele também está dando os melhores descontos. Considerando o último topo, esse ativo trabalhou a R$11, chegou a trabalhar a R$11,53, né, nessa semana, no dia 20 de janeiro, tá bom? E fez mínima 9,47, máxima 11,53. Então, em relação a 11,53, esse ativo está demonstrando uma queda de 62%. Vocês lembram quando eu falei que o IBOV apresentou quedas históricas de 60%, 65%? Esse ativo está se antecipando ao IBOV, tá?
O Ibov no semanal ainda não fez, né, toda essa queda. O Ibov no semanal está aí com a queda em torno de 43% e fez mínima de 48%. Tá? O Ibov vai testar 60% quando atingir 45 mil pontos, tá? 47.500 pontos, tá bom? Não sei se chegaremos lá. O que eu quero dizer é que comparando o Ibov e os Minas está bem mais fraca, está mais descontada. E ela apresenta uma região de suporte interessante, aqui na região de 3,48, depois disso na região de 1,50 e por fim na região de 78 centavos. É crível, né, que ao completar a projeção da figura retangular da congestão, entre força compradora nesse ativo, em torno de 3,50, 3,48, que é onde eu vou procurar por sinais de compra. Um martelinho aqui nessa posição, ou um zigue-zague altista, um zigue-zague de alta, nos 60 minutos ou no diário, nessa região de 3,50, me chama para compra, vou fazer uma posição inicial, equivalente a 10 a 20% do capital, nesse ativo, tá bom? Assim nós encerramos a nossa análise técnica semanal dessa semana. Eu desejo a todos que a semana que vem seja abençoada, respeitem as regras de quarentena estabelecidas pelas nossas autoridades. Vamos orar para que aqueles que estão acometidos pela Covid-19 se recuperem e vamos proteger os nossos amigos e familiares, nos isolando em casa e mantendo a situação de higiene conforme previsto. Vamos superar essa crise juntos e vamos preservar nossas finanças, nossas economias, escolhendo investimentos inteligentes. Estarei aqui para compartilhar com vocês a minha opinião e a minha visão do mercado. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Fiquem com Deus. Um grande abraço, irmão.